As guerras começam quando você desejar, mas não terminam quando você quiser. Não há sinal mais certo de decadência em um país do que ver a religião ser tratada com desprezo. Todos os cursos de ação são arriscados. Então a prudência não está em evitar o perigo, é impossível, mas em calcular o risco e agir de maneira decisiva. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas audaciosas, não a força para sofrer. Antes de tudo, esteja armado. As mulheres são as criaturas mais caridosas e as mais problemáticas. Quem evita as mulheres evita os problemas, mas também os benefícios. Quem as tolera ganha os benefícios, mas também os problemas. Como diz o ditado, não há mel sem abelhas. Se uma lesão precisa ser feita a um homem, ela deve ser tão grave que sua vingança não precise ser temida. Um sinal de inteligência é a consciência de sua própria ignorância. Quanto mais areia escapou da ampulheta de nossa vida, mais claramente devemos enxergar através dela. O poder é o pivô em que tudo se baseia. Quem tem o poder está sempre certo, o mais fraco está sempre errado. O leão não pode se proteger de armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar os lobos. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é observar os homens ao seu redor. Todo mundo vê o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Um governo que não confia em seus cidadãos para estarem armados não é digno de confiança. Sempre assuma a incompetência antes de procurar uma conspiração. Empreendedores são simplesmente aqueles que entendem que há pouca diferença entre obstáculo e oportunidade e são capazes de transformar ambos em sua vantagem. Os homens são tão estúpidos e preocupados com suas necessidades presentes que sempre se deixarão enganar. Os fins justificam os meios. Não há outra maneira de se proteger contra a lisonja senão fazendo os homens entenderem que dizer a verdade não o ofenderá. Os homens, em geral, julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. Não há nada tão provável de ter sucesso como aquilo que o inimigo acredita que você não pode tentar. O Estado não é um organismo capaz de trazer melhorias morais ou materiais ao público, mas apenas um veículo de poder para os homens e partido no poder. Se você apenas observar as ações humanas, poderá observar que todos os que alcançam grande poder e riqueza usam força ou fraude, e o que adquiriram por meio de engano ou violência, para ocultar os métodos vergonhosos de obtenção, eles tentam santificar com o falso título de ganhos honestos. Para a grande maioria da humanidade, as aparências satisfazem como se fossem realidades, e muitas vezes são mais influenciados pelas coisas que parecem do que pelas que são. O sábio faz imediatamente o que o tolo faz eventualmente. Porque esta é a tragédia do homem, as circunstâncias mudam, mas ele não. Qualquer homem que tenta ser bom o tempo todo está destinado a ruir entre a grande maioria que não é boa. O homem desarmado não é apenas indefeso, ele também é desprezível. É tão difícil e perigoso tentar libertar um povo que deseja permanecer servil quanto escravizar um povo que deseja permanecer livre. É um prazer duplo enganar o enganador. Um dos grandes segredos do dia é saber como tomar posse dos preconceitos e paixões populares, de tal maneira que introduza uma confusão de princípios que torna impossível qualquer entendimento entre aqueles que falam a mesma língua e têm os mesmos interesses. Uma batalha que você vence cancela todos os seus erros.
Aquele que deseja ser obedecido deve saber como comandar. O ouro nem sempre lhe trará bons soldados, mas bons soldados podem lhe trazer ouro. O líder deve saber como se envolver no mal quando a necessidade comanda. Não há nada mais importante do que parecer ser religioso. Jamais se deve cair na crença de que alguém possa ser encontrado para te levantar. Você deve saber, então, que existem dois métodos de luta, um pela lei e outro pela força. O primeiro método é o dos homens, o segundo dos animais, mas como o primeiro método muitas vezes é insuficiente, deve-se recorrer ao segundo. Nunca faça um pequeno dano a um inimigo. Aquele que engana sempre encontrará aqueles que permitem ser enganados. A multidão vulgar sempre é levada pelas aparências, e o mundo consiste principalmente na multidão vulgar. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas audaciosas, não para sofrer. Os homens são conduzidos por dois impulsos principais, seja pelo amor ou pelo medo. Roma permaneceu livre por 400 anos e Esparta por 800, embora seus cidadãos estivessem armados o tempo todo. Mas muitos outros estados que foram desarmados perderam suas liberdades em menos de 40 anos. Nada grandioso foi alcançado sem perigo. Desejo ir para o inferno e não para o céu. No primeiro desfrutarei da companhia de papas, reis e príncipes, enquanto no segundo há apenas mendigos, monges e apóstolos. Não faça planos pequenos, pois eles não têm o poder de emocionar a alma. Nicolau Maquiavel, filósofo político renascentista italiano, enfatiza a eficácia sobre a moral, influenciando a teoria política moderna ao abordar a natureza humana e as complexidades do poder com realismo. Obrigado por ouvir as frases de Maquiavel. Espero que essas frases possam ajudar de alguma forma na sua evolução.